Brain rot é um termo que tem se popularizado muito recentemente e você provavelmente já viu em algum lugar, em alguma notícia, e se refere a, na tradução aí que o pessoal tem feito, de cérebro podre, né? Uma coisa assim bem feia, né? Se refere muito ao consumo de conteúdo que não faz muito bem aí para o seu raciocínio, para o seu cognitivo, né? Tá deixando as pessoas aí, de certo modo, um pouco idiotizadas ou, vamos dizer assim, deixando o seu raciocínio um pouco inferior, né. Então, eu queria trazer aqui algumas dicas que eu venho pensado, que eu venho usado bastante, de como usar os recursos que nós temos hoje, principalmente de inteligência artificial, para melhorar nos estudos e nas pesquisas. Eu sei que muita gente costuma usar as LLMs como simplesmente gerador de textos, ou até mesmo uma maneira de resolver rápido ali algum problema da faculdade, um exercício, tudo mais. Mas eu acredito que existem maneiras muito mais inteligentes de usar essa ferramenta. E a primeira consideração que a gente precisa ter na hora de entender como usar a inteligência artificial de modo a melhorar a nossa inteligência é pensar em como ela foi feita. Então eu vou tentar pegar aqui um pouquinho sobre essa parte, sobre as inteligências artificiais. É muito pouco, não é uma questão muito técnica. E aí eu vou entrar nas dicas que eu preparei. E são dicas que realmente eu tenho usado, tá? Então não são coisas que eu pensei rapidamente só para fazer um roteiro. São coisas que eu já venho fazendo já há bastante tempo e eu tenho certeza que ajuda muito. Então, primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é por que que a LLM ou as inteligências artificiais podem nos ajudar nos estudos, nas pesquisas. Por quê? Veja bem, quando a gente faz uma pesquisa no Google, o que que o Google está procurando? Isso antes também do Gemini estar integrado lá, né? Porque agora com a integração ele faz um resumo. Mas no geral, o que que a gente está procurando? Nós estamos procurando sites, né, não tem o que fazer, ele está encontrando sites. Então, se eu pesquiso um termo técnico da minha área, seja qual for a área, se você é da área de exatas ou da área de humanas, do direito, tanto faz. Vamos raciocinar aqui para entender a lógica da pesquisa no Google, como a gente costuma fazer, e o que a gente pode fazer agora com as LLMs, tá? E eu digo isso agora também, porque no início elas erravam muita coisa, e agora a gente já pode considerar que são fontes mais confiáveis. Bem, quando você pesquisa no Google uma coisa, você pede ali uma receita, ou você pede ali uma explicação de um termo, qualquer coisa, ele vai te entregar sites. E naqueles sites tem aquelas respostas, né? Então, claro, se você está querendo saber onde se inscrever para o próximo concurso público, é muito provável que você vai encontrar isso muito bem no Google. Mas você pode também usar uma LLM para fazer isso aí. Bem, a questão é que todas essas LLMs, que são os modelos de linguagem, eles foram treinados com o conteúdo da internet. Então vamos raciocinar aqui um pouco. Talvez você esteja procurando por algum termo técnico que, se alguém no seu país, no nosso caso aqui no Brasil, escreveu ali em um site, explicou aquele termo, ótimo, ele vai encontrar muito bem, vai te mostrar ali a referência, tudo ok. Eu imagino que você já deve ter se acostumado a fazer esse tipo de pesquisa ali no chat GPT, talvez. Então você vai ali e pergunta sobre um termo, sei lá, da arquitetura ou da engenharia. Aí você faz a sua pesquisa e ele rapidinho te dá uma resposta, tira a sua dúvida ali rapidamente. Isso é espetacular. E por que que eu acho que a gente pode usar com um resultado muito melhor do que só isso? Vamos lá. Eh, Como a gente sabe, o Google tende a direcionar para você aquilo que já foi feito no seu país, aquilo que é em português.
Então, dificilmente ele vai te indicar ali um site escrito em japonês, um site escrito, sei lá, em qualquer outra língua aí que seja muito distante da sua. Mas você pode pesquisar por temas que você tem certeza que não foram muito explorados, talvez, na sua língua, e, e na LLM ela vai encontrar essa informação de forma já até resumida. Então vamos lá, na engenharia mesmo, existem autores que não foram traduzidos para a língua portuguesa. Existem livros de cálculo, livros de física, que não foram traduzidos. Bem, não sei, por algum motivo o mercado editorial não se interessou, ou achou que não fosse vender. E você tem dificuldade de encontrar aquilo ali. Você pode pesquisar diretamente na LLM, ela te dá ali algumas informações, mas tem informação que, se você pesquisasse diretamente no Google, provavelmente você não encontraria, ou não encontraria um site fazendo aquela explicação. E é a partir desse primeiro ponto que eu gostaria de começar com as nossas dicas. Primeira dica que eu usei, e até hoje eu me surpreendo com os resultados, é relacionado realmente a temas das quais eu não tenho certeza se tem algum autor falando sobre aquilo. Então, vamos lá, eu vou te dar um exemplo. Eu costumo fazer muito esse tipo de pesquisa. Eu penso em um tema da qual eu vejo que eu não encontro livros sobre aquele assunto. Então, um exemplo. Na psicologia existem várias teorias da personalidade. Então, você encontra fácil na Amazon, ou qualquer lista aí, alguns sites, livros de psicologia relacionados a teorias da personalidade. Inclusive, tem livros que são focados em explicar as várias teorias da personalidade. Bem, mas eu queria uma coisa um pouco mais específica. Talvez eu estivesse ali viajando um pouco, mas eu pensei, será que alguém, algum autor, pensou em uma teoria onde eu investigasse a personalidade da pessoa, mas através da relação que ela tem com os objetos? Então, por exemplo, na minha sala, na minha casa, eu tenho vários objetos. Então, eu tenho ali a minha mesa, eu tenho uma estante, tenho a televisão, e tem a forma como eu organizo esses objetos. Eu tenho objetos de decoração, fotos, alguns livros, e isso tudo diz alguma coisa sobre a minha personalidade, porque foi eu que quis que aquelas coisas estivessem ali. Então, um dia eu fiz uma pesquisa nesse nível. Será que tem algum autor que analisou a questão dos objetos que eu uso, seja na minha mesa de trabalho, seja na minha casa, e relacionar isso com a minha personalidade, para eu saber, para eu entender como a minha personalidade se manifesta no meu ambiente? Então eu fiz essa pesquisa perguntando ao ChatGPT. Então eu encontrei uma lista, na verdade, de autores que abordavam o assunto dessa maneira, cada um analisando de um ponto de vista. E o que mais me chamou a atenção foi o Sam Gosling, que abordava a seguinte questão. Ele analisou aquela teoria da personalidade do Big Five, chamada assim, o Ocean, né? E percebeu que você poderia comparar os itens que uma pessoa tem em casa, é, pode ser no seu quarto, na sua sala, enfim, no seu ambiente, e através desses tipos de itens que tem ali, formular um tipo de perguntas que você faria ali e comparar essas respostas, essa análise com o Big Five. E a partir dali, tentar deduzir como é a personalidade do indivíduo que está naquele ambiente, mesmo sem conhecer a pessoa. E eu achei magnífico, e na época o ChatGPT me indicou o livro, porque eu sempre pergunto, existe algum livro desse autor sobre esse assunto? E sempre também gosto de colocar a questão, existem livros em português sobre esse assunto? Porque se tiver, vai ser melhor ainda.
E esse foi um dos livros que o ChatGPT me indicou. Ó, vou deixar isso para vocês verem bem. Se eu der uma espiadinha, olha, se eu encontro esse livro numa livraria, eu garanto, eu não compraria. Eu leio esse título, se eu der uma espiadinha, o que as suas coisas revelam sobre você. Talvez eu não visse muito interesse olhando esse título, olhando apenas essa capa. Mas o assunto, o ChatGPT me garantiu que teria a ver com o assunto que eu estava querendo. E aí eu vou lá, comprei o livro, e agora, com o livro em mãos, você pode perceber que já tem várias marcações aqui, porque eu já li e acabei lendo ele até muito rápido, porque realmente tratava do assunto que eu queria. Realmente eu encontrei tudo aqui. Então, com os livros em mãos, eu posso realmente analisar e ver aqui, ó, qual é o fundamento da teoria do autor. E aqui eu vejo que ele, beleza, ele analisou considerando essa teoria, que é uma das mais conhecidas da psicologia, que é o Big Five, né? Que ele colocou os 5 grandes. E o livro me surpreendeu incrivelmente. Eu achei o livro maravilhoso, muito interessante, e ele conta como ele foi desenvolvendo essa pesquisa na universidade, principalmente com alunos universitários do curso de psicologia, e viu que ele conseguia ir aprimorando com um nível de precisão enorme, a ponto de conseguir identificar mais ou menos ali se era um homem, se era uma mulher, com mais ou menos a faixa etária de idade, apenas analisando os itens que estavam ali no quarto da pessoa ou na sala. Então, eu achei bem legal. Ai, desculpe. Achei muito legal esse livro e me deu exatamente o que eu estava procurando. A segunda dica que eu tenho sobre como usar as LLMs para te ajudar nos estudos é em relação à pesquisa, mas agora uma pesquisa agora não mais sobre o autor, porque essa aí você já entendeu, mas é uma pesquisa sobre o texto. E aqui eu trouxe esse livro que eu acho muito interessante, que é o Folclore no Brasil, e ele conta como que surgiu o folclore, que começou da Bahia, vai comentando sobre muitas coisas culturais que tinham lá, que foram trazidas pelos africanos, né? E músicas, cantigas que eles cantavam. E, enfim, ele narra aqui, inclusive, conseguiu colocar várias cantigas que eu olho, eu não sei mais qual é o ritmo dessas cantigas. E uma das partes que me chamou muita atenção quando eu estava lendo, que isso aqui foi uma pesquisa que eu estava fazendo sobre folclore. Então, esse livro pareceu que tiraria as minhas dúvidas sobre esse assunto. Tirou muitas dúvidas, colocou outras dúvidas, mas uma passagem que chamou muito a minha atenção. Em um determinado trecho, ele comenta, deixa eu ler aqui, sobre as canções que as indígenas ali comenta aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui, ó, na Bahia, né? E ele comenta sobre a mestiçagem que aconteceu na Bahia, da, dos indígenas, dos mucamas e das mães pretas. É assim que ele coloca. E aí ele comenta o seguinte, que algumas músicas que eles cantavam foram anotadas. Então tinha gente ali que procurava registrar essas cantigas, essas informações. Mas uma aqui chamou muita atenção, que foi a seguinte. Ele conta aqui a história, né? São histórias que pra gente hoje acho que são meio desconhecidas. E uma dessas histórias ele conta. Ele diz aqui, abre aspas, né? Foi um dia uma cachorra cujos filhos, todas as vezes que ela paria, eram comidos pelo quibungo. Então isso aí vem de quibungo, né? É um nome que vem dessas histórias africanas. E aí ele comenta. Então, para poder livrar os novos filhos do quibungo, que queriam comê-los,
meteu-os num buraco e ficou sentado em cima, vestido com uma saia e um colar no pescoço. Chegando o Quibungo e vendo a cachorra assim vestida, desconheceu e teve medo de aproximar-se. Então, passando o Cágado, ele perguntou-lhe, e aqui o Quibungo fez uma pergunta ao Cágado. E essa parte é que é interessante, porque tem uma nota de rodapé aqui. Então, eu vou mostrar o texto e depois eu vou ler. Aqui, ó, esse texto. Dá para ver? Esse textinho aqui. Se quiser, pode pausar e tentar ler, mas eu vou ler aqui rapidamente. E aqui está dizendo: Otavi, Otavi, Longozoe. Depois, Ilá, Ponoefã. Então, não dá para entender nenhuma palavra, absolutamente nenhuma. E aí o autor vem e coloca aqui uma nota de rodapé, número 104, onde ele está citando, inclusive, uma outra estudiosa do assunto. Diz ele: Nina Rodrigues confessa depois não saber a que dialeto africano pertence essa cantiga, na qual só encontrou duas palavras do Geges, Longozoé, que é corpulento, de logozar e tartaruga. Tartaruga, né? E Ogan, que significa senhor. Acredita ele haver ali alterações devido à pronúncia crioula. Isso aqui eu achei muito interessante porque esse livro ele é uma publicação recente, uma edição recente de um livro muito antigo. Eu vou encontrar aqui, ó, essa edição é de 2019. Mas o autor publicou esse livro mesmo, vou encontrar aqui o ano, publicado em janeiro de 1928. Então esse livro ele é de 1928, apesar dessa edição ser recente. Então o que eu pensei? Eu vou pesquisar, vou tirar uma foto aqui desse texto, vou jogar lá no chat GPT e ver qual é a tradução desse trecho, e para ver, inclusive, se ele identifica a língua, o idioma. Então, eu vou fazer isso daqui a pouco e vou mostrar aqui para vocês. Então eu perguntei aqui ao ChatGPT qual é o idioma do texto e qual pode ser a melhor tradução. E aqui está a resposta que ele me deu, que eu achei bem interessante. Veja que eu não dei nenhuma explicação. Eu só coloquei o texto que estava ali e realmente fiz essas duas perguntas. Ele me respondeu: o texto da imagem não está em português padrão. Como eu não especifiquei, foi o que ele me disse. Ele parece ser escrito em língua ritual afro-brasileira, provavelmente ligado ao candomblé ou à tradição de matriz africana. Então essa é a análise que o ChatGPT está fazendo. Muitos cânticos são registrados em formas derivadas do iorubá ou do kibumbu. Aqui eu acho até que seja a maior aproximação mesmo, porque o autor do livro ele cita muito essa língua, kibumbu, então talvez seja esse o caminho. Mas frequentemente aparecem mesclados, adaptados e transformados pela oralidade, motivo pelo qual soam diferentes do iorubá puro. Isso aqui também é muito interessante. O ChatGPT conseguiu perceber que tem ali oralidades no meio daquele texto. E como eu falei, ele foi anotado. Então, alguém estava ouvindo e transcreveu aquelas palavras. Então, realmente pode ter sido transcrito por quem também não entendia do idioma. E aí pegam parte de oralidade mesmo. E algumas pistas que ele identificou. Palavras como Ogan, né, se refere a cargos de liderança e responsabilidade musical no candomblé. Então lá ele identificou que Ogan tem a ver com um cargo de liderança. E Arorô também identificou essa palavra como sendo canto, canção, às vezes lamento ou embalo. São claramente ligados ao vocabulário de um ritual. Otavi e Lumozoe parecem ser fórmulas de invocação ou louvação. Muito comum em textos assim de músicas ou cantigos antigos você ter uma parte onde você faz um chamamento, né? Você chama alguém.
como tem também nas poesias de Homero, quando chama as musas e tudo mais. Então, é comum você ter uma parte que chama. Então, interessante essa identificação. O tom geral do cântico litúrgico é provavelmente dirigido a um orixá ou um contexto de chamada. Você viu como eu não dei contexto nenhum, ele percebeu, olha, pode ser um canto litúrgico. E aqui sobre a possível tradução, ele colocou assim: "Otavi, Otavi, longozoe", né, que pode ser essa forma de invocação, de chamamento. "Aqui está o canto, eu venho louvar, trazendo palavras e forças. Assenta com Ogã, não é este o canto de Alê?" Alê no chá, eu não sei. Não sei se essa seria a melhor tradução, mas um caminho. Então essa foi a tradução que ele deu e a gente pode, a partir daqui, tentar continuar nossa leitura, nosso entendimento. E você percebe que é uma maneira de você avançar mais rápido nos seus estudos, na sua pesquisa. Porque você pode se deparar com essas questões, como eu me deparei. Um trecho que ninguém entendeu o que significa, o próprio autor que deixou ali registrado não entendeu, mas registrou. E eu consigo hoje tirar essa dúvida, tirar essa parte que para o autor foi um empecilho, porque o próprio autor colocou ali não sabendo responder o que significava. Então, se você está fazendo uma pesquisa acadêmica e se depara com questões desse tipo, e eu não estou falando aqui de simplesmente pegar uma tradução, né? Porque eu já, se não me engano, acho que eu já havia feito um teste com o Google Tradutor e não sei se ele havia identificado. Mas como a LLM, como ela foi treinada com um banco de dados enorme, vários idiomas, a probabilidade dela encontrar esse idioma é maior. E aí você consegue fazer uma pesquisa histórica com uma confiabilidade de um pouquinho maior, e você vai lá e anota qual pode ser a tradução daquele texto para uma língua que para o autor é um idioma desconhecido. Bem, seguindo ainda o mesmo raciocínio que eu usei aqui para usar a LLM para me ajudar a entender o texto, eu posso fazer isso com um texto que não foi escrito em outro idioma, nesse caso, um idioma desconhecido, né, nesse exemplo, mas para português. Porque nós sabemos que livros antigos possuem um vocabulário diferente do que nós usamos hoje em dia. Então, se você pega um livro que é muito antigo e se for de um autor ali mais erudito, com toda certeza ele usará palavras um pouco mais rebuscadas, palavras que já saíram do cotidiano e palavras que inclusive não estão mais presentes em livros recentes. Então, essa dificuldade vai ser realmente um empecilho na sua leitura. Talvez você não encontre nem mesmo em dicionários recentes. E aí a sua leitura vai ficar muito mais arrastada. Então eu tenho aqui o exemplo do Camilo Castelo Branco. Bom, dá para ver aqui. Esse livrinho, essa finurinha aqui, para mim, hoje, é um desafio enorme. Porque eu começo a ler aqui as primeiras partes, eu já estou perdido nesse livro. Porque o vocabulário dele é um vocabulário rebuscado, um pouco mais difícil, e um vocabulário mais antigo. E vamos ver aqui o ano da publicação original desse livro. Então, olha só, Amor de Perdição, tá escrito aqui, ó. Aqui deixa bem claro, ó. Na cadeia da relação do Porto aos 24 de setembro de 1861. Então, é um livro mais antigo. Eu vou dar aqui um exemplo. Logo no início, você tem uma forma de explicar, de contar uma história diferente, que a gente não está muito habituado, né? Você está mostrando aqui no capítulo 1
como que isso aparece, né? Dá para ver? Acho que dá para ver, né? Veja como que é um texto diferente, não é algo que a gente costuma ver. E veja só que interessante. Para minha ignorância, eu não conhecia o Camilo Castelo Branco, não sabia da sua fama como grande escritor, porque eu descobri esse livro no meu livro aqui. Encontrei, achei que parecia ser interessante e trouxe para casa para ajudar nos estudos. E, para minha surpresa, é um dos maiores autores de língua portuguesa da qual eu não consigo entender, da qual eu não consigo compreender. Então, nesses casos, o que nós podemos fazer? Usar a LLM como um auxílio. E o que eu faria nesse caso aqui? Como auxiliador, né? Bem, na primeira página, nós já temos, vou ver se dá para ler aí, ó. Interessante. Eu vou ler aqui. Nós já temos algumas abreviações. É claro, eu posso ficar pesquisando isso aqui no Google? Posso. Mas o que é interessante? Eu posso tirar uma foto, enviar ali para o ChatGPT e pedir para me ajudar. Olha, eu estou querendo ler esse texto e não estou conseguindo. Estou tendo muita dificuldade na interpretação. Inclusive, tem alguns termos aqui, umas abreviações que eu não conheço. E aí eu peço para o ChatGPT, explique para mim o significado dessas abreviações. Então aqui tem Vossa Excelência eu já conheço, beleza. Mas outras aqui eu não sei o que quer dizer. Como LLMMO, eu não sei o que quer dizer isso. Então eu peço lá a ele, olha, me explica aqui essa parte, e algumas palavras aqui que eu também talvez não esteja encontrando. Nem você diz, olha, esse texto é de 1861. E vemos ali o que ele vai sugerir para a gente de explicação. Eu, inclusive, quando eu peguei esse livro a primeira vez e tentei ler, eu conto isso até para minha esposa, eu achei que eu tinha encontrado um romance de cartório. Foi assim que eu chamei, romance de cartório. Parece que isso aqui é um documento do direito, sei lá, do cartório, porque é muito nome, explicando muito quem é filho de quem, e de uma forma que eu realmente não estava acostumado. Mas eu percebi, como a gente percebe com a busca incessante, a busca pela leitura, a busca pelo entendimento, que o problema estava em mim e não no autor. Porque depois eu descobri que o Camilo Castelo Branco é um dos grandes autores da língua portuguesa.